E vem conferir a crítica do anime de Zetsuen no Tempest. E eu resolvi reassistir uma obra que na minha cabeça era bem melhor do que agora que eu reassisti, que é Zetsuen no Tempest. Pra quem não sabe, Zetsuen no Tempest teve um mangá que foi lançado entre os anos de 2010 ao ano de 2012, completo em 10 volumes, que inclusive foi lançado aqui no Brasil pela editora JBC. Depois que ele encerrou no ano de 2012, o mangá fez um certo sucesso, e aí do ano de 2012 ao ano de 2013, ele teve um anime que foi lançado e que foi completo em 24 episódios. Bom, meu primeiro contato com Zetsuen no Tempest não foi com o anime, na verdade foi com o mangá. Eu tinha um amigo que ele tinha os 10 volumes e na época que ele foi lançado aqui no Brasil pela JBC, ele comprou e ele me emprestou para poder ler a obra. E na época que eu assisti, eu li na verdade, eu achei até uma ideia muito interessante, uma ideia que realmente poderia ser bem trabalhada, bem desenvolvida, funcionar muito bem, mas não tinha aquele grande desenvolvimento como eu esperava. E o anime, ele segue no mesmo fórmula, ele tem bons conceitos, ele tem boas ideias, mas ele não é tão bem desenvolvido assim. Bom, antes de realmente entrar na crítica e falar por que eu penso nisso, eu queria falar aqui, para quem não sabe, Zetsuen no Tempest, muito por cima, tem algumas inspirações na obra de William Shakespeare, principalmente no livro A Tempestade, e também tem um pouco de Hamlet. Mas quando você pensa nisso, também serve como base de estudo. Caso você goste muito de Zetsuen no Tempest, eu sempre recomendo que você vá atrás do que o inspirou a escrever a obra, ou que foi referenciado na obra, que no caso é A Tempestade. Vai que você gostou do anime, gostou do mangá, pode gostar do livro também. Obviamente não comparando, porque não é uma adaptação, é só uma referência que eles usam. Bom, a partir daí, vou falar um pouco de Zetsuen no Tempest. A obra, pra mim, é aquela típica obra que ela se acha muito mais inteligente do que ela é. E aí é que vive o grande problema da obra. Ela é aquela típica obra que você consegue ver desde o começo que ela tenta ser super filosófica, super conceitual, vai fazer com que você, como público, a cada episódio que vá consumindo, sinta que você vai querer sentar com seu amigo ou com alguma pessoa e discutir sobre o episódio, discutir aqueles conceitos de mundo que são apresentados dentro de cada um daquele episódio. Mas infelizmente não é isso que acontece. Parece, e não desrespeitando o autor da obra, que é um adolescente querendo falar sobre conceitos muito acima do que ele conseguiria falar. Que na cabeça dele está descobrindo o mundo, mas que na verdade não é tão profundo como ele acha que é. E é isso que acontece com essa obra. Com um conceito de universo muito interessante, com personagens que, se bem trabalhados, poderiam ser interessantes, Zetsuen no Tempest tinha uma grande potencial de ser aquela obra que seria falado durante muito tempo, que as pessoas iriam assistir, iriam ler o mangá e a partir daí iriam discutir as coisas e iriam querer revisitar para poder, através da revisita, ter novas discussões, o que é o mundo, o que é relacionamento, o que a gente faz aqui, quais relações de pessoas também é muito discutido aqui na obra, mas não é isso que acontece. Zetsuen no Tempest é uma obra que, como eu falei, ela se acha muito mais inteligente do que ela é. E isso vira um problema, fazendo com que sequências de ação que são muito bonitas no anime se percam, por exemplo, para um poder falar com o outro passagens inteiras de alguns versículos dos livros de Shakespeare. E isso deixa o anime chato, isso deixa o anime arrastado, isso deixa o anime desinteressante. Porque, de novo, são conceitos legais. Quando Shakespeare escreveu, eram coisas interessantes. Você jogar de qualquer jeito dentro da sua obra não deixa o seu personagem mais inteligente, só deixa o seu anime mais chato. E é isso que acontece com Zetsuen no Tempest. É um anime que ele é muito expositivo, muito enrolado e muito desinteressante, principalmente por causa dos seus personagens. Os seus personagens, eles não são ruins como um todo, mas eles não são interessantes, eles não são cativantes, eles não são envolventes. Então você, como um público, também não se sente cativado por eles. Então aquelas discussões de mundo, aquela discussão sobre relacionamento, você não se importa, porque você não se importa com os personagens principais. E ainda por cima, o anime, por trabalhar personagens na época da adolescência, mais ou menos, você quer discutir muito o envolvimento de relacionamento entre eles. Algo que não funciona tão bem, porque se você não se importa com os personagens, você não vai se importar com a relação entre eles. Se você não se importa com a relação entre eles,
tudo que eles trabalham com uma consequência, para você não vai ter consequência porque você não se importa com quem está em tela. E é isso que acontece aqui. E você não se importa porque as discussões que são apresentadas de uma forma interessante nunca são bem desenvolvidas. E foi o que eu falei, sequências de ação são totalmente paradas para eles poderem fazer monólogos sobre alguns assuntos que não fazem sentido em algum momento. Então, de novo, Zetsue no Tempest é um anime que tem uma animação interessante. Inclusive, se for para escolher, se você tiver interesse de ir atrás, recomendo mais o mangá do que o anime. Mas se você for atrás do anime, ele tem uma animação interessante, fluida em certos pontos. Quando eles deixam a ação desenrolar, ela vai bem. O conceito de universo é muito interessante. O suspense e o mistério que apresentam no começo da obra chamam a atenção, mas a forma como é desenvolvida não é interessante. A forma como os assuntos são colocados na mesa, abordados e desenvolvidos não é interessante, ainda mais como o autor achou que era interessante. No fim, é um anime que ele tem bons conceitos. E como eu falei, se você é mais jovem, talvez aqueles conceitos até pareçam super interessantes. Mas quando você revê a obra e tenta pensar um pouco mais sobre ela, você vê que ela é muito mais... Ela se acha muito mais inteligente do que ela é, nos discursos, no desenvolvimento dos personagens, no desenvolvimento principalmente das ideias. Porque conceito interessante tem, como é desenvolvido não funciona. Um universo que no conceito é rico, mas quando você vai pra prática, ela não é tão rico assim. Personagens que são interessantes, de novo, no conceito eles são interessantes, na prática não são interessantes. No fim, é um anime que ele tem pontos positivos. Você consegue tirar coisas boas dali, mas ele é muito decepcionante. E eu só não falo que ele é mais decepcionante do que ruim, porque eu realmente achei ele ruim. E revendo ele agora, eu achei ele pior do que eu achava na época. Na época que eu assisti e li o mangá, eu achei ele um mangá mediano, com conceitos interessantes que não foram tão bem trabalhados. Revendo hoje, eu sinto que ele é ruim mesmo, porque ele tem coisas boas tecnicamente, trilha sonora é muito boa, cria um conceito ali, cria o clima como um todo, cria uma ambientação como um todo, a animação é boa, é fluida em relação à sequência de ação, quando elas têm, e você tem conceitos interessantes na sua base, mas quando você vai desenvolver elas, aí é que vira um problema, com personagens chatos e desinteressantes, com grandes sequências expositivas e discussões que são mais interessantes no seu ideal do que no seu desenvolvimento. No fim, eu considero sim um anime ruim. Claro, tem animes muito piores, mas esse aqui também é considerado um anime fraco. Concluindo, Zetsue no Tempest foi exatamente o que eu falei no começo da crítica e repito aqui mais uma vez. Ele é aquele anime, aquela obra que se acha muito mais inteligente do que ela é. Se eles pegassem esses conceitos base e realmente desenvolvessem de uma forma interessante, você teria, de novo, uma obra que volta e meia as pessoas iam assistir, reassistir e discutir sobre elas, assim como acontece com muitas obras. Aqui, ela é aquela obra que você entende porque ela é esquecida ao longo do tempo, porque ela é uma obra que no conceito ela pode ser interessante, mas no seu desenvolvimento ela não é. Ela é chata, ela é arrastada, muito expositiva, com personagens que não cativam, e uma obra que tinha um potencial de ser gigantesca acabou sendo esquecida e pra mim, ruim. E por isso que eu fecho o anime de Zetsue no Tempest com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Zetsue no Tempest? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.